turminha, boa tarde. Vamos fazer hoje aula de português nas páginas 24, 25, 26, 27 e 28 da nossa apostila, ok? Estamos dando início ao capítulo 8, que tem como título Plante essa ideia. A natureza serve de inspiração para muitos poetas. Inspirando-se na imagem ao lado, escreva 4 palavras que expressam sentimentos em relação à natureza. Então você vai olhar para essa imagem, vai refletir e vai escrever aí 4 sentimentos, né? 4 palavras que expressam os sentimentos que você sente ao olhar essa imagem, ao lembrar da natureza. Ok? E aí tá pedindo aqui no número 3 para sabermos, né, qual é a importância das árvores. Qual é a importância da árvore para você? Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, principalmente das árvores. São as responsáveis por fazer a fotossíntese, limpando assim o ar para podermos respirarmos e também, né, oferecendo sombra, ar fresco. Então é muito importante que possamos cuidar das plantas e principalmente das árvores. Na página 25 tem um poema e eu vou ler. Jequitibá. Impedir o jequitibá de subir às alturas não dá. Se uma folha roçar numa nuvem ou um galho cutucar um trovão, nada deverá ser feito, a não ser admiração. O gigante da floresta não teme tempestade, e se aparecer, nem tufão. Atravessa os séculos com imponência, vitalidade e obstinação. O alto de sua copa é abrigo seguro para coati, passarinho, macaco, um animal aqui, outro ali. E suas raízes imensas, imersas ao fundo, são verdadeiras veias e artérias do mundo. Que legal, né? Esse poema está falando sobre uma planta, uma árvore, na realidade. O jequitibá. Você conhece essa planta, essa árvore? Você já viu? Se sim, você vai desenhar aí como que é essa árvore. Caso você nunca tenha visto, você pode escolher a árvore que você mais gosta. Qual é a árvore que você acha mais bonita e desenha aí no espaço na página 28, ok? O que nós acabamos de ler é um poema e ele usa a linguagem poética. No poema, o poeta busca explorar os sentidos das palavras, por isso é importante prestar atenção às escolhas feitas, pois nada é por acaso. Um dos recursos empregados é a utilização de figuras de linguagem, como a personificação e a metáfora. A personificação consiste em atribuir qualidades ou ações humanas a objetos ou animais, como dizer que o jequitibá é obstinado. Observe esse outro exemplo. O que conversam os peixes no aquário a nadar? Bom, são coisas que são, né, qualidades e ações humanas. Um peixe, na realidade, ele não conversa, mas no poema, por conta da personificação que é permitida na linguagem poética, né, linguagem poética, o autor, o poeta, ele faz esse uso dessa palavra. Já a metáfora consiste em aproximar 2 elementos, como comparar as raízes do jequitibá com as veias. Observe também esse outro exemplo. O silêncio é um rio de muitos barulhos. Então, uma metáfora, né? Você está explicando, você está comparando. Quando ele fala que as raízes são como as veias, é uma metáfora. Ela, na realidade, não se parece, né? A raiz ela é enorme, já a veia ela é pequena. Mas se você olhar o desenho de uma veia, ele lembra um desenho de uma raiz. Então ele usa essa metáfora para explicar, né? Além disso, ele também quis dizer no sentido da importância, né? As veias são importantes no nosso corpo para a nossa sobrevivência. E as raízes também são extremamente importantes para as árvores, ok? Na página 29, está pedindo para você pesquisar um poema qualquer e você irá declamar esse poema. Você vai gravar um vídeo declamando esse poema. Quando a gente faz uma declamação de um poema, a gente tem que usar, né, dos nossos sentimentos, dar ênfase às palavras importantes, falar com tristeza quando for algo triste, com felicidade quando for algo feliz, ok? Então aqui está pedindo para vocês fazerem com um colega. Porém, adaptando a nossa realidade, vocês irão fazer isso hoje, ok? E individualmente, cada um na sua casa.
Combinado? Então, façam com bastante calma e 26 e 27, nós temos a interpretação do texto da página 25. Então, vocês irão ler novamente o poema e responder todas essas questões, ok? A número 2 está perguntando qual é o assunto do poema e que aspecto desse assunto é abordado. Ou seja, está falando sobre o quê? E que sentido que fala sobre aquilo? Está falando sobre uma árvore, mas em qual sentido? Está falando sobre a plantação, sobre o desmatamento, sobre a importância dela para a nossa vida, ou sobre a força dela. Você vai ler aí e vai interpretar, ok? A número 3 está perguntando quantas estrofes e quantos versos tem no poema. Lembrando que versos são as frases, cada linha é um verso. E as estrofes são os parágrafos, ok? Cada conjuntinho de versos forma uma estrofe. Então, conte com atenção. Na número 4, está pedindo para você escolher lápis de cores diferentes e pintar no poema as palavras que rimam. Você vai olhar e vai pintar as palavras que rimam. Por exemplo, coração rima com mão. Então, você vai pintar de vermelho a palavra coração e mão, porque elas rimam entre si. E aí, para outra rima, você vai pegar uma outra cor, ok? O número 5 está falando sobre o formato do poema, que está relacionado ao conteúdo ou não. Então, você vai explicar se sim ou não. A número 6 está pedindo para você reler as duas primeiras estrofes, os dois primeiros parágrafos, ok? No caso do poema, se chama estrofe. Uma palavra com o mesmo sentido de roçar é destruir, tocar ou cortar. E que outra palavra na segunda estrofe tem o sentido parecido com de roçar, ok? Se você não sabe o que significa roçar, use o seu dicionário. A letra C está perguntando o que poderá ser feito se uma folha roçar numa nuvem ou um galho cutucar um trovão. Então, você vai pensar e você vai escrever aí. Pode ler lá no texto o que o poema fala sobre isso. Na número 7, está pedindo para você reler a terceira estrofe e responder que expressão é usada para se referir ao Jequitibá. Na letra B, é dito que o Jequitibá não teme tempestade. Qual é a ação presente nesse verso? Ou seja, qual é o verbo, ok? Qual a ação? Na letra C, está falando por que essa ação em geral atribuída às pessoas e é associada à árvore. O que tem a ver uma coisa com a outra aí? O que ele quis usar essa ação, tá? A número 8 está pedindo para você reler a quarta e a quinta estrofe e responder qual é o sentido da palavra obstinação e por que o Jequitibá é obstinado. Na letra B, está pedindo para você marcar se a obstinação é uma qualidade comum atribuída à natureza ou às pessoas. E de que os coatis, os passarinhos e os macacos estariam seguros? O que poderia colocá-los em perigo? Responde aí. No número 9, está pedindo para você reler a última estrofe e observar a comparação. Raízes do Jequitibá e veias e artérias do mundo. Então, qual é a função das artérias e das veias? Eu já expliquei anteriormente, tá? E, se necessário, para você fazer uma pesquisa antes de você responder. A letra B tá assim. Por que as raízes são comparadas a veias e artérias? Então, você vai ler as opções e vai marcar, ok? A 28 e a 29 eu já expliquei o que é para ser feito. Então, façam com calma e com carinho. No final da aula, a tia coloca a correção lá. Um beijo, amores!